Olá, pessoal, boa tarde. Hoje é 21 de novembro de 2023. Estamos abrindo o workshop em plataforma Zoom, soluções integradas para apoiar o uso de frascos prontos para uso, vials ready to use, organizado pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil para a nossa empresa mantenedora, Stevanato Group. Eu sou Lauro Moreto, primeiro secretário e presidente emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Nesta tarde, atuarei como moderador deste workshop, organizado pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil para a empresa Stevanato Group, inscrita como membro associado mantenedor de nossa academia. Como é do conhecimento geral, a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil congrega em seu quadro social membros titulares, membros honorários, correspondentes e associados como pessoas físicas e pessoas jurídicas. A empresa Stevanato Group é associada na categoria Prata. Nesta qualidade, a Academia disponibiliza, como contrapartida, sua plataforma educacional para que apresente um workshop anual, ocasião em que poderá apresentar as suas contribuições para o desenvolvimento das ciências farmacêuticas no Brasil. A academia tem no quadro associados mantenedores, pessoa jurídica, as seguintes instituições e empresas: Sindusfarma, Eurofarma, Abafarma, Becton Dickinson, FCE Pharma, ICF Ciências Farmacêuticas, Inova Fito Brasil, Legis Consultoria, Sincamesp, Stevanato Group e Wheaton Brasil. Queremos deixar aqui registrado o nosso agradecimento a todos os associados mantenedores pela relevante contribuição que nos oferecem. Deixamos publicamente o convite a todas as empresas e instituições presentes neste evento para se juntarem aos atuais membros mantenedores e, assim, contribuírem para o desenvolvimento das ciências farmacêuticas do Brasil. Hoje tenho a grande satisfação de apresentar 3 colaboradores do Stevanato Group, que apresentarão o workshop Soluções Integradas para apoiar o uso de frascos prontos para uso, vials ready to use. A plataforma de frascos estéreis pronto para uso é uma forma inovadora para solucionar e aprimorar as operações de invase asséptico de medicamentos e assim cumprir com as novas regras regulatórias globais. Teremos a possibilidade de conhecer o uso de embalagens primárias prontas para uso para processamento assético de vacinas e medicamentos injetáveis, que reduzem a complexidade das operações de processamento assético, aumentam a integridade, qualidade e segurança de produtos farmacêuticos, atendem aos mais rigorosos requisitos regulatórios globais e, finalmente, promovem redução do custo total de fabricação. Quero informar que faremos as apresentações sequenciais e, ao final, abriremos para perguntas e respostas. Portanto, peço a todos que registrem suas perguntas no chat, as quais serão respondidas pelos palestrantes. Quero convidar agora o senhor Rafael Lamonier para a sua apresentação. Ele é executivo de vendas para a América Latina do Stevanato Group. É formado em administração de empresas, com especialização em negócios internacionais e logística pela University of Central Arkansas, Estados Unidos. É responsável pela implantação de soluções inovadoras para medicamentos injetáveis e sistemas farmacêuticos na América do Sul.
Faz parte do Stevanato Group desde 2017. Supervisiona a transferência de soluções de alto valor, como embalagens esterilizadas, máquinas de inspeção e dispositivos injetáveis, oferecendo ampla gama de produtos integrados à indústria farmacêutica em países como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Rafael, favor compartilhar e fazer a sua apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigado, seu Lauro. A satisfação estar podendo falar aqui com vocês hoje. Primeiramente, gostaria muito de agradecer, né, Flávio, se puder ir para o próximo slide. Primeiramente, gostaria muito de agradecer, né, o convite da Academia de Farmacêutica, né, para o seu Lauro, pelo convite de estar aqui hoje. É um prazer para mim, para o Grupo Stevanato, estar participando e apoiando esse evento, com profissionais tão qualificados, né, sendo da parte do Stevanato, quanto meus colegas, né, a Flávia, a Daniela, a equipe organizadora, né, a equipe da Academia Farmacêutica, e também, né, sem dúvida, do nosso público que está aqui participando e ouvindo a gente hoje. Eu acredito que a iniciativa da Academia Farmacêutica em promover esse tipo de evento é extremamente importante, né? É uma forma de troca, de circularização de informação e também uma conexão, um networking, né, com nossos colegas do meio farmacêutico, né? Que imagino que compõe aqui a sua grande maioria a cadeia de suprimentos, a produção e comercialização de medicamentos. Falando um pouco do Grupo Stevanato, para mim é sempre uma grande satisfação, né, em apresentar o Grupo Stevanato. Eu acredito que o portfólio do grupo foi muito bem pensado, elaborado ao longo desses 70 anos, né, para compartilhar com vocês informações extremamente importantes, uma cadeia de suprimentos juntas, né, que vai trazer soluções integradas que facilitam a vida dos nossos parceiros. Eu acho que se perguntarmos aqui quem de fato conhece o Grupo Stevanato, poucas pessoas aqui vão levantar a mão. Mas se a gente trocar essa pergunta para a OMP, eu acredito que esse número tende a aumentar muito. De fato, a OMP é um braço extremamente importante do Grupo Stevanato. Mas são aqui mais de 70 anos, né, de expansão, de aquisição, de integração, que fizeram chegar a gente aqui onde estamos, né? Então, a gente pode observar aqui nessa linha do tempo alguns marcos importantes, né, que foram transcorridos aí ao longo desses 70 anos. Em 49, inicialmente chamada de Soferi Stella, né, foi fundada pelo Giovanni Stevanato, hoje avô dos dois irmãos que estão à frente da empresa. Então, hoje aqui a gente está na terceira geração do Grupo Stevanato, né, à frente do negócio. Naquele momento, né, se dedicavam à produção de garrafas de vidro, principalmente para bebidas em geral. Então, 20 anos após isso, o Giovanni Stevanato elaborou a primeira máquina de conversão de vidro, né, para medicamentos injetáveis, entrando, assim, de fato, no mercado farmacêutico, né? Então, se for observar também, de 2007 a 2013, foram um marco importante que o Stevanato Group tomou. Ele replicou basicamente o conceito da BD nas seringas, né, ready to use, nos frascos, né, iniciando uma nova era dentro das embalagens de vidro. De 2007 a 2014, outro marco importante marca a internacionalização do Grupo Stevanato, criando fábricas, né, desde Greenfields, desde do zero, fábricas novas no México, na China, no Brasil, onde estamos aqui localizados eu e a Daniela, e também um escritório comercial no Japão. Uma década também marcada pela internacionalização do grupo, né, eu diria. Outro ponto extremamente importante, outro marco bem importante no Grupo Stevanato foi, em plena pandemia, né, o nosso IPO, abrindo o mercado da empresa, deixando de ser uma empresa 100% familiar para ser uma empresa de capital aberto, né, sendo listada na Stock de Nova York, Nasdaq. E 2022, 2023, estamos agora apenas duplicando a nossa capacidade produtiva na Itália, na China e abrindo uma fábrica nova, que está prestes a ser inaugurada nos Estados Unidos, que também vai ser dedicada, parte dela, à produção de produtos ready to use, que é o tema que a gente vai estar abordando aqui hoje. Então, é um pouco, né, de forma bem condensada, né, esse caminho de 70 anos do Grupo Stevanato,
e de onde começamos e aonde estamos chegando e aonde a gente gostaria de chegar nos próximos anos. Flávio, por favor, o próximo. Hoje, basicamente, a gente tem dividido o nosso portfólio, nossas soluções em 3 categorias, né? Em sistemas, processos e serviços. Dentro de sistema, a gente tem aqui a parte Drug Containment Solutions, principalmente alavancada pela OMP, né? Que a grande maioria de vocês conhece, pela parte das ampolas, dos frascos, dos carpulhos, todos a partir de vidro tipo 1, né? De vidro tubular. A gente tem uma fábrica aqui no Brasil também, com essa tipologia de produto. E também temos aqui in vitro diagnósticos, a Balda, uma empresa nos Estados Unidos e na Alemanha, que fabrica parte de diagnósticos, dispositivos médicos, como a caneta injetora de insulina e outros, né? Aí, seguindo para o próximo, nos processos, o que a gente tem? Temos máquinas de inspeção óptica, né? A Uptrel e a Inoscan se dedicam à produção de máquinas de inspeção óptica pós-invase, elas inspecionam por vários parâmetros, vai inspecionar por partículas, nível de invase, defeitos cosméticos, e hoje também uma nova legislação, a Anvisa requerendo agora que o leak test seja feito de forma automatizada, principalmente para ampolas, né? Ainda dentro dos processos, nós temos a empresa Spame, que fabrica as nossas máquinas de conversão de vidro. As máquinas que a gente utiliza no nosso processo são fabricadas pela empresa do grupo, né? E também são vendidas para os principais players a nível mundial. Os grandes concorrentes, os grandes fabricantes, né, desses tipos de produto, de vidro para injetáveis, utilizam as máquinas da Spame. E, por último, não menos importante, ainda dentro da parte de processos, nós temos a SVM, que também faz parte, né, que compõe o nosso sistema de engenharia, que são máquinas de assemblagem, de montagem. Pega uma caneta injetora com 3 partes e assembla, monta ela dentro do carpule, né? Desculpa, o carpule dentro da caneta injetora. E, por último, não menos importante, das 3 categorias, as 3 divisões do Grupo Stevanato, nós temos a parte de serviços, que são basicamente laboratórios, né, de serviços analíticos, né, como, por exemplo, estudos de lixiviáveis, extraíveis, estudos de caracterização, o que mais? Estudo de estabilidade, suporte técnico. Então, uma série de serviços, né, de forma integrada que compõem o nosso portfólio para oferecer todas as soluções, né, dentro de um provedor para nossos clientes, nossos parceiros. Fábio, mais uma, por gentileza. Aqui um pouco do nosso footprint, né, onde que estamos presentes. Basicamente, estamos presentes em quase todos os continentes, né, do mundo. São 16 sites entre produção, escritório. O Grupo Stevanato está localizado na Itália, próximo de Veneza, onde nós temos a fábrica matriz, vamos dizer, né, a nova OMP. Aqui a gente pode ver a fábrica do Brasil, que está em Sete Lagoas. Aqui temos produções de ampolas, carpulhos e frascos, né? Tudo a partir de vidro tipo 1. Porém, não é a parte estéreo, né? A nossa linha Ready to Use está sendo fabricada na Itália e agora também nos Estados Unidos. A fábrica do México, a Balda na Califórnia, nos Estados Unidos, também a fábrica da China e agora também a Features, né? A nossa nova fábrica nos Estados Unidos, onde a gente vai estar produzindo os produtos Ready to Use também. Então, eu acho que é uma empresa que cresceu muito nos últimos anos para estar mais próximo, né, dos nossos clientes e prover um serviço de real qualidade, né, para todo o segmento da cadeia de suprimento do mercado farmacêutico. Acredito que era o último que tinha para a apresentação corporativa. Agora, de fato, nós vamos entrar no tema interessante, né, que é o Ready to Use, e a Flávia vai dar sequência nesse tema para a gente. Obrigada, Rafa. Professor Moreto, você quer a palavra? Sim. Eu queria apresentá-la. Então, agora para discutir a plataforma para a fabricação, né, nós vamos convidar a Flávia Batista, que é bacharel em Engenharia Química pela Universidade de Belo Horizonte, Brasil, e tem mestrado pela Universidade de Coimbra, em Portugal.
É responsável pelo desenvolvimento técnico de clientes na indústria de injetáveis farmacêuticos, desde o design de embalagens primárias de vidro até o desenvolvimento estratégico de produtos em soluções integradas, ou ainda combinação de produtos. Sua função faz interface com produção, garantia da qualidade, desenvolvimento tecnológico de produtos, regulamentação e gerenciamento de projetos. Ela faz parte do Grupo Stevanato desde 2016. Flávia, por favor, faça a sua apresentação. Muito obrigada, professor Moreto. Um prazer enorme estar aqui de novo na academia e um privilégio ser apresentado pelo senhor. Muito obrigada. Bom, vamos começar essa discussão, né, que a gente tem falado tanto. Eu acho que se a gente tem alguns clientes nossos aqui no nosso público, já conhece um pouco dessa plataforma, que tem sido bastante comentada, né, principalmente nesse último ano e após a pandemia, né, onde a gente encontra algumas necessidades no mercado farmacêutico de otimizar, né, cada vez mais o processo asséptico. Então, vamos começar a falar. A gente vai dividir a apresentação em algumas partes, de modo que a gente possa tentar, no final, colocar para vocês, de modo bastante prático, como que essa plataforma pode ser utilizada no processo de vocês, tá? E aí eu vou trazer, primeiro, o por que que a gente está falando disso, né? Qual que é a necessidade de a gente estar falando dessa plataforma, o Ready to Use? Eu acho que cada vez mais, principalmente no Brasil, tem escutado bastante essa palavra, né? O Ready to Use, não só para as embalagens de vidro farmacêutico, né? Para seringas, para os frascos, para os carpoles, mas também para a parte de borracha, né? Para as tampas, os batoques, ou o utilizo também dos plungers, enfim, tem sido uma larga utilização, uma larga procura do mercado farmacêutico para movimentar, né, dentro do seu processo asséptico, passando do a granel para essa característica da embalagem estéreo, né, por N motivos. Um dos motivos que a gente tem identificado bastante é minimizar cada vez mais a problemática do processo asséptico que pode vir a acontecer ao longo do tempo de uso de um equipamento, por exemplo, né? A gente tem identificado alguns casos no mercado onde a gente está de frente para a depreciação do maquinário de invase, né? Principalmente para as etapas ali de lavagem, despirogenização, né? Que é a lavadora e o forno, seguido de algumas necessidades de melhoria também para o invase asséptico, né? Para o processamento do invase por si só. Então, esse é um dos motivos que a gente tem identificado quando os clientes nos procuram, vindo com algo, ou eventualmente procurando a solução do problema, ou procurando otimizar seu processo, né? De ambos lados a gente tem visto essa procura acontecer. E é claro que essa procura, quando ela vem com, com a premissa de melhoria do processo, eu tenho necessariamente benefícios, né, para trazer quando essa plataforma é utilizada. Então, eu tenho menor perda de material, eu tenho um menor tempo, né, de processamento dessa embalagem, ou seja, o seu processo de invase ele fica cada vez mais ágil, né? Eu tenho uma embalagem muito mais robusta dentro desse processo asséptico, evitando eventuais quebras, por exemplo. A gente sabe que vidro quebra, apesar de muito resistente, o tipo 1 borosilicato também quebra, né? Então, por esse motivo, a gente tem que evitar cada vez mais, né, essa característica eventuais que são causa raiz de algum problema, algum gargalo que você vai ter no processo, com a utilização dessas embalagens ready to use. Isso por quê? Porque nessa embalagem, nessa sessão, a gente vai falar bastante de como que essa embalagem, ou seja, como que o frasco ready to use está alocado na nossa embalagem secundária, né? E aí que vem essa questão de onde vem o cerne da questão do porquê o frasco EasyFill, né, o frasco ready to use é tão valioso na solução dessa problemática. A gente tem uma característica de ter uma embalagem secundária que evita o contato vidro com vidro, né? Então, desde o início, a gente tem uma melhoria no comportamento de fricção dessa embalagem. Então, a gente já começa a evitar por aí.
quando eu passo para uma embalagem, o ready to use, necessariamente, se tratando do portfólio Stevanato, a gente está falando de uma qualidade superior àquela que é entregue no a granel, né? Por quê? Porque é o premissa que a gente criou da value proposition mesmo desse produto. Então, é uma das características interessantes. Você consegue otimizar, né? Esse processo consegue ser totalmente otimizado utilizando dessas premissas dessa embalagem primária que é o Easy Fill Vials. Então, com isso tudo, você consegue não somente aumentar a sua qualidade, mas também consegue reduzir os seus custos, que a gente vai falar um pouquinho depois no final da apresentação, aumentar a sua flexibilidade e reduzir esse tempo até o mercado. Então, esses são os pontos principais quando a gente está falando do ready to use como uma solução no processo asséptico. Então, falando da embalagem, a gente tem duas tipologias, né? A gente tem o tray, que é conhecido como a bandeja, e a gente tem o nest and tub, né? Que vem ali da utilização das seringas prefillable syringes, né? Que são seringas de vidro. Então, por concepção de mercado, essas seringas já nascem nesse nest and tub, que é essa configuração mais flexível que a gente tem, e que a gente vai enfocar um pouquinho mais agora. Quando eu falo dessa embalagem, a gente está falando de tecnologias de vase específica para a utilização dessa embalagem. E além dela criar esse conceito de aumento da qualidade que eu mencionei, ela também reduz a sua complexidade e aumenta a sua flexibilidade. Por quê? Porque utilizando essa tipologia de embalagem, que é o Nest and Tab, eu consigo também envasar numa mesma máquina, por exemplo, outras tipologias de embalagem de vidro. Então, aqui a gente está trazendo um frasco, mas, como eu falei, essa embalagem nasce das seringas, então você pode utilizar também na mesma máquina, eventualmente, envasar as seringas, e, se necessário, também envasar os carpules, né, que é os cartridges que a gente tem, comumente utilizado no mercado, para quem não conhece, para as insulinas, para a parte dental, né, o anestésico dental, os conhecidos GLP-1s, que hoje tem sido um boom muito grande aí de procura no mercado. Então, por isso que a gente fala que essa embalagem traz a flexibilidade, porque na evolução da procura dessa embalagem ready to use, foi visto a possibilidade de utilizar uma mesma máquina de envase, as três tipologias de embalagem de vidro que é comumente encontrada no mercado. Para eu ter essa possibilidade, né, eu tenho que ter uma certa equivalência. É claro que um diâmetro de uma seringa não é o mesmo diâmetro de um frasco e também não é o mesmo diâmetro de um carpule, né? Mas eu tenho que ter certa equivalência para a utilização, né, para a usabilidade dessa tipologia de embalagem secundária no maquinário em si. Então, os pontos, como você está vendo aqui nesse slide, os pontos onde o robô, o braço da máquina, eventualmente, né, tem contato com a embalagem do ready to use, eles são iguais, são equivalentes, o que permite essa multiplicidade de uso na mesma máquina. Então, de novo, é claro, quantidades vão ser diferentes, né, devido ao diâmetro, devido à tipologia da embalagem que vai estar presente dentro dessa bandeja, mas do ponto de vista, né, do maquinário, eu consigo facilmente adaptar, né? Claro que a sua máquina tem que estar preparada para receber essa tipologia de embalagem secundária, mas é extremamente possível justamente por essa equivalência que nós conseguimos colocar no mercado, né? Como o Rafael estava apresentando anteriormente, o Stevanato Group ele vem lá de trás, né, trazendo o mesmo conceito das seringas prefillable syringes, estendendo para o frasco e para os carpules. Então, por isso que, há muito tempo atrás, foi pensado por que não estender essa característica de ter uma embalagem de vidro, o ready to use, para os frascos e para os carpules, e daí vem esse desenvolvimento completo em 360 graus do Grupo Stevanato em fazer equivaler todas essas embalagens entre si, facilitando assim o uso no mesmo maquinário de invase. A embalagem do Nest and Tab e também a embalagem do tray, daqui a pouco a gente vai ver, elas têm essa característica fundamental de evitar o contato vidro com vidro. E quando a gente está falando principalmente do Nest and Tab, a gente está falando de uma facilidade muito grande de, seja mover o nest do tab, mas seja também de movimentar o frasco dentro desse tab.
Então, desde quando a gente fez a criação dessa embalagem, né, a gente pensa o tempo inteiro na integridade de cada unidade que vai estar dentro dela, ou seja, de cada frasquinho, mas também na facilidade, desculpe, mas também na facilidade de mover-se, né? Porque se eu não, embora eu evite o contato vidro com vidro, eu também não posso criar pontos de fragilidade ao longo da movimentação que eu tenho que ter dessa embalagem no processo asséptico. Então, ela está extremamente bem desenhada para permitir esse movimento, mas também garantir a integridade quando tiver esse movimento dentro do seu invase asséptico. Ao longo da evolução da plataforma, a gente desenvolveu inicialmente os tubs, né, que a gente tem na condição de 2 polegadas, e depois a gente fez uma certa evolução para o de 3 polegadas em adaptação e necessidade do crimp, dependendo da tecnologia que você necessita, mas também dependendo da tipologia de tapo, né, de tampa que você necessita colocar no seu processo. Então, em virtude disso, foi criada uma segunda versão, onde a gente tem as duas possibilidades, as duas formas coexistem no nosso portfólio, e além de trazer essa flexibilidade, né, da necessidade do invase de cada cliente, a gente também oferece, entre as duas, em comparação com as duas, uma economia de espaço muito grande quando a gente está falando do pallet, né? Então, quando a gente pensa em lotes muito grandes, a gente sabe que a logística também é muito importante para o processo como um todo. Então, a gente está falando de uma economia muito grande também de espaço no transporte, seja marítimo, seja aéreo, da mercadoria total, né? Como pensando em mercadoria no final, para chegar e facilitar esse acesso até, desde a nossa fábrica até o próprio cliente. Bom, explicado a parte do Nesting Tab, eu vou passar para o tray, que eu acho que vai ser o cerne da questão hoje, que a gente vai discutir um pouquinho mais. Por quê? Porque a maioria do invase asséptico que tem hoje no mercado, ele está dividido em tecnologia tradicional, quando o cliente tem a lavadora, tem o forno e tem a seção de invase, né? Então, quando eu falo de fazer um switch, né, eu mudar do a granel para o ready to use nos frascos, eu vou estar falando em uma adaptação de utilizar o tray, tá? E esse tray, ele vai conferir os mesmos benefícios que vai conferir para o Nest e o Taba, como a redução de complexidade, o aumento da flexibilidade, aumento da qualidade, mas ele vai permitir que essa mudança seja facilmente feita pelo cliente em detrimento dessa procura de otimização do processo. Mais tarde a gente vai ver como que a gente vai fazer isso também. Então, essa é a embalagem que comumente a gente vai usar quando o cliente está adaptando o seu processo do bulk para o ready to use. A opção que a gente tem para abastecimento, né, e também está no nosso portfólio, ela vai variar de boca para cima e boca para baixo. E aí, no final da apresentação, a gente vai conectar com o abastecimento da sua máquina, que vai ser bastante interessante. Por que que eu tenho as duas? Porque eu posso possibilitar, né, que o cliente receba esse frasco com a boca para cima e possa envasar em bancada, por exemplo, como a pipeta, onde são feitos testes preliminares ou inclusive uma pequena estabilidade do produto, enfim, qualquer necessidade que venha a ter para um teste de bancada. E eu tenho a opção do frasco boca para baixo, que vai permitir a alimentação do processo tradicional de invase asséptico. E aí, mais tarde, a gente vai entender como que isso vai funcionar. Mas, enfim, as duas opções, elas existem e elas se apresentam de frente da necessidade do projeto do cliente, em base às requisições de cada invase, né, de cada projeto. E aí, só para finalizar esse tema da embalagem secundária, que é bastante importante para a gente, eu coloco aqui uma disposição do que é a ideia final desse produto, né? A gente falou muito do que é o Nest, o Tab, o Tray, mas só para vocês entenderem como que finalmente esse produto chega para você. Então, ele chega na configuração Nest, Tab ou Tray, mas ambos vão ter uma folha de Tyvek que cobre a primeira camada, vamos dizer assim, que cobre diretamente os frascos,
uma folha de Tarvik que sela o tray ou sela o taba, tá? E em seguida a gente tem a inserção da Study Bag, que vai ser única ou dupla, né? Então a gente tem as duas possibilidades em detrimento da necessidade que você tem do seu layout, né? Muitos clientes têm layouts que conseguem passar da área C para B, da B para A, então eu preciso ou não utilizar duas ou uma single Study Bag. E aí, então, essa embalagem final, né, a Study Bag totalmente selada, é alocada nas caixas poliondas, tá? Que são essas do canto, e finalmente no pallet. Então, essa é a configuração final que você tem contato do produto Ready to Use, no caso, os frascos Easy Fill do Stevanato Group. Vou passar a palavra, voltar a palavra para o professor Moreto, para passar a sessão da Daniela. Doutor Moreto, nos escuta? Então, agora nós vamos apresentar a Daniela Teixeira para falar sobre alguns aspectos da qualidade a que são submetidos esses frascos. A Daniela Teixeira é formada em Engenharia Química pela Universidade Federal de São João del Rei e tem MBA em Engenharia de Qualidade pela Pontifícia Universidade Católica. Ingressou no Stevanato Group em 2016, junto ao time de gestão da qualidade, e atualmente faz parte da equipe de gerenciamento técnico de contas. Nessa posição, ela é responsável por apoiar os clientes da região da América Latina, Latam, em seus projetos e desenvolvimentos com ampla gama de soluções oferecidas pelo Stevanato Group. Daniela, então, prossiga com a apresentação. Boa tarde a todos, muito obrigada, doutor Lauro. É um prazer estar com vocês aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho de processo e de qualidade, né? Vamos dar alguns passinhos para trás do que a Flávia apresentou, né? Que é o processo final ali, a entrega do frasco já, né? No pallet, já na conformação final. Então, voltando um pouquinho de como inicia-se esse processo. Primeiro, a gente começa com o bulk, né? Com o produto a granel. Então, a gente tem o tubo de vidro, né? Que a gente faz a conformação desse tubo de vidro, utilizando aí rolos de conformação, para chegar finalmente ao frasco. E durante esse processo, a gente tem todo um controle dimensional e controles cosméticos. E o que é o cosmético, né? Às vezes tem algumas dúvidas quanto a isso. O cosmético é justamente relacionado a defeitos, arranhões, esse tipo de abordagem. Então, a gente chega em duas vertentes, duas possibilidades, que, sendo a primeira, o envio, né, do material bulk para vocês, então, vocês podem fazer a lavagem, despirogenização e esterilização do material e, em seguida, fazer o invase, ou então entrar no processo aí, EasyFill, entrar, trazer essa responsabilidade para o Stevanato Group. Então, a gente assume aí a parte de lavagem, despirogenização, inserimento desse frasco em uma embalagem, né, secundária que seja apropriada para materiais prontos para uso, né, prontos para invase, e enviamos esse material aí para vocês realizarem diretamente o invase, sem a necessidade desse retrabalho, né, desse trabalho de lavagem, despirogenização, que a gente sabe que, às vezes, pode se tornar um gargalo aí no processo de vocês. E o que a gente vê de grande diferencial aqui, né, quando a gente faz uma comparação do frasco standard, né, do frasco bulk, com o frasco EasyFill? Acho que, como a Flávia mencionou anteriormente, uma qualidade diferenciada. E o que a gente tem de qualidade diferenciada? No bulk, a gente parte de uma qualidade standard.
Já no processo EasyFill, já no frasco pronto para uso, a gente parte de uma qualidade fina. E o que isso significa? Significa que eu tenho NQAs mais restritos, que conferem aí uma qualidade, uma entrega de um produto com uma maior qualidade, né, para vocês. E como mencionou anteriormente também, um ponto alto desse processo EasyFill, né, eu acho que talvez um dos pontos principais é relacionado à embalagem, porque essa embalagem, ela evita o contato vidro com vidro, confere, né, uma integridade maior desse produto ao longo do transporte, já que eu não tenho esse estresse do material, e reduz aí riscos de quebras, riscos de contaminações ao longo do processo de invase. E é importante mencionar que, como eu enfoquei na questão da embalagem, ele está totalmente conectado com a ISO 21882, que é focada para os frascos prontos para uso. Então, uma coisa importante aqui da gente relembrar, e que foi falado pelo Rafael, foi falado pela Flávia, é um pouquinho do passado, né? De onde veio esse conceito de material pronto para uso? O conceito de material pronto para uso veio das seringas, né? Então, a gente entendeu que também era aplicável aos frascos, aos carpules, e trouxe esse conceito aí, né? O Stevanato trouxe esse conceito de utilização. Só que ao longo desse período, né, da prática de ter esse frasco pronto para uso, utilizou-se uma ISO que era enfocada ali na seringa. Mas aí, em 2019, a gente teve a criação, né, e claro, com um suporte também do Stevanato, por ser pioneiro, né, na utilização desse material pronto para uso, criou-se a ISO focada nos frascos ready to use, trazendo aí requerimentos, trazendo a descrição dos processos de lavagem, de secagem, né, de embalagem e esterilização, focando também no controle de particulado, né, dos níveis de endotoxina, e também na configuração da embalagem, indicando qual tipo de embalagem é adequada para os produtos estéreis, né, os produtos prontos para processos assépticos. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, que a gente vai mencionar um pouco sobre o anexo 1. Vocês vão conseguir visualizar tudo isso no anexo 1. Pode ir. Seguindo um pouco na parte de certificações, nós temos algumas outras certificações, né, além de seguirmos a ISO 21882, né, nós temos certificações da 15378, né, que é voltada aí para embalagem primária de medicamentos, a 13485, voltada para dispositivos médicos, a 9001, que traz o sistema integrado de qualidade, né, o sistema de gestão de qualidade, a 14001 para o meio ambiente, 45001 para a saúde, né, para a gestão, né, de saúde e segurança, e tudo isso, né, todas essas certificações, elas nos permitem, né, junto com o sistema de garantia de qualidade, trazer uma equivalência de fornecimento de material que seja igual, né, que seja padrão entre todas as nossas plantas, inclusive implementando isso nas novas plantas, como mencionou o Rafael anteriormente. Então, a gente tem abertura aí de plantas nos Estados Unidos, a gente tem abertura na expansão na Itália, expansão na China, e a gente sabe que o regulatório, as normas estão cada vez mais rígidas. Então, a gente tem o suporte, tem o apoio, né, dessa homogeneidade no sistema de qualidade da nossa empresa. Pode ir, Flávia. E voltando um pouquinho para o processo, né? Deixando um pouquinho ali stand-by as certificações e falando um pouquinho do processo. Como é que funciona o nosso processo?
Primeiro, né, como eu mencionei, a gente traz o produto bulk, já, né, o frasco já conformado, e insere ele no processo EasyFill. E, basicamente, o que vocês vão ver aqui é que não é nada novo, é tudo como vocês já conhecem no processo de vocês. Colocamos, né, fazemos a alimentação da máquina na mesa rotatória, né, rotativa. Fazemos a lavagem desse material, desses frascos, utilizando água WFI, né, comumente usada nos processos farmacêuticos, que é uma água dedicada, uma água controlada, né, dentro do regulatório, das normas da farmacopeia. Depois realizamos a secagem desse material, né, desses frascos, com ar pressurizado, né, e filtrado. E depois seguimos para o forno, né? Seguimos para o processo de despirogenização, que está aí com uma temperatura acima de 280 graus. Então, o frasco ele é exposto a um fluxo laminar de calor, né? Que permite aí uma redução da endotoxina, né? Dos níveis de endotoxina presentes ali naquele frasco. Algo novo, eu acredito que para vocês não tem nada de novo, acho que vocês sabem desse processo tanto quanto a gente. Mas aí o que a gente traz de diferente? Ao invés desses frascos seguirem para o invase, né, que não é o nosso escopo, eles seguem para as embalagens. Por isso que eu mencionei anteriormente que a embalagem talvez seja aí o ponto-chave, né, desse processo. Porque esses frascos são posicionados ou em um tray, que é uma bandeja, né? Ou um dash and tub, que, como a Flávia mencionou anteriormente, é dedicado a alguns tipos de processo onde você tem uma possibilidade, uma gama maior de invase de outros tipos de produto. O operador, ele posiciona a folha de Tyvek, sela esse tray ou esse tub e faz e coloca, né, num processo de impressão de informações primordiais para a gente ter o quê? A rastreabilidade desse material. Então, informações referentes ao código daquele produto, ao número do lote daquele produto, ao número, vamos dizer assim, de etiqueta, né? Mas na verdade não é etiqueta, mas é uma identificação de que período aquele produto foi produzido. Então, o operador ele insere esse tub, esse tray, dentro de um study bag ou de uma segunda study bag, e a gente coloca dentro de uma easy box, como a gente viu anteriormente, né? Que a gente tem aquela conformação de um pallet completo. E então, esse material ele segue para o processo de esterilização, que é realizado em um terceiro, né, em um fornecedor qualificado, né, um terceiro. E esse processo ele é feito através do ETO. E aí é um ponto, assim, acho que super válido, a gente faz algumas discussões. Alguns clientes se assustam, né, com a questão da utilização do ETO. E é algo que a gente vê que não precisa ser... Não precisem se assustar com isso, porque é algo, primeiro, amplamente aceito no mercado, também pela parte regulatória, certo? Então, a gente tem aí a ISO 11135, que faz a regulamentação aí desse processo de validação da utilização do ETO, e a ISO 10993, que traz aí a parte de controle de resíduos do ETO. Então, como é que funciona esse processo de esterilização por ETO? Primeiro, a gente tem a pré-condicionamento desse material dentro das câmaras, até que esse material atinja uma temperatura, né, e uma umidade relativa ideal para aquele processo. E é algo importante mencionar que todo esse processo é validado e qualificado. A gente passa para o processo de esterilização, onde a gente tem uma exposição desse material a um determinado tempo, né, que é validado ao gás ETO,
E após esse período já validado, a gente tem a eliminação desses gases, né, dessa carga, finalizando aí o processo de esterilização. Outro ponto, só um outro ponto, Flávia, é que existe uma identificação nessa carga, né, em cada easy box, né, em cada caixa onde contém esses trays, a gente tem uma identificação de etiquetas indicando se esse material foi exposto ou não ao ETO. Então, é visual, é algo que é possível identificar no momento, né, após o momento de esterilização. Uma coisa que queria mencionar também, que é bem importante, e eu acho que talvez muitos se perguntam sobre isso, é por que o ETO? Por quê? Outras tecnologias, outras possibilidades, né, de esterilização que existem são, um exemplo, o gama. Infelizmente, o gama, ele traz algo que não é o ideal, que muda a cor do frasco. Então, não é o objetivo nosso, não é o objetivo ter uma mudança de coloração daquele frasco. E a esterilização por calor, ele não é ideal para o nosso tipo de embalagem secundária, porque traz aí uma não conformidade, né? Pode trazer uma não conformidade para essa embalagem e não é o que a gente quer. A gente não quer problemas de qualidade. E é importante mencionar que o ETO ele já é consolidado no mercado, porque ele vem aí das seringas. Lembra quando a gente falou que o processo de easy fill, né? O processo de esterilização de produtos prontos para uso começou com a seringa, ele já vem da seringa. Então, ele é facilmente utilizado aí e a gente tem a garantia através dos testes, né? E aqui a gente entra um pouco na questão dos testes de liberação desses frascos, já é garantido aí pelos testes a redução de nível de resíduos do ETO nesse material. Além de tudo, a gente conta aí com testes relacionados à contagem de partículas, de testes de níveis de endotoxina e de esterilidade. Tudo dentro das normas, né? Tudo dentro do que pede a normativa, do que pede o regulatório. Algo muito importante de mencionar é que a gente pode ver aqui 35 partículas, 10 partículas. Isso aqui está muito aquém, está muito abaixo do nível que a normativa solicita. Um exemplo aí que a normativa solicita é de 600 partículas. E a gente consegue entregar aí, a gente consegue trazer uma qualidade muito superior, um nível de contagem de partículas muito mais reduzido do que pede o regulatório. Pode ir. E finalizando, né, trazendo esse resumo de testes, trazendo tudo que a gente realiza, a gente resume, vamos dizer assim, como são muitos testes, são muitos controles, nós resumimos em um certificado de conformidade, onde ele traz uma garantia, né, traz uma declaração da conformidade do vidro, do frasco em si, né? Lembra do processo bulk que a gente mencionou anteriormente? A gente controla ele também. Não são controles somente na parte easy fill. Controles na parte de esterilidade, né? A garantia aí de 5 anos de esterilidade desse material. Níveis de endotoxina, como a gente mencionou, e níveis de resíduos de ETO também. São todos declarados nesse certificado de conformidade. E fechando um pouquinho aqui com a parte de regulatório, caso os nossos clientes eles tenham um target market fora do país, seja Estados Unidos, seja Canadá, China ou outros países, a gente consegue suportar
trazer esse apoio regulatório, né, com as DMFs, com as cartas de autorização, a gente consegue trazer e suportar vocês nesse ponto, né, nessa submissão em outros regulatórios em outros países. Então, é algo bem importante que eu sei que às vezes traz um pouco de dificuldade, é muito documento que se requer, né, para submeter em outras regiões, mas a gente pode claramente trazer aí o maior suporte possível para vocês com toda a documentação necessária. E para finalizar, eu acho que entrando no anexo 1, né, o anexo 1, que foi lançado agora em 2023, agosto de 2023, a gente acaba resumindo tudo o que eu falei, trazendo tudo, todo o enfoque que a gente viu ao longo dessa apresentação aí voltada para a qualidade, voltada para a produção. O que traz o anexo 1? Ele traz o gerenciamento, ele traz a ideia de que o gerenciamento da qualidade, né, dos riscos de qualidade, ele deve ser levado em conta e traz que a gente tem que ter, que as farmacêuticas têm que ter um maior controle de contaminação, de particulado, né, de endotoxinas presentes ali, possivelmente presentes naquele material. Então, de que forma isso está conectado com o EasyFill? Totalmente conectado, porque a proposta é justamente essa. A proposta é trazer um material com nível de qualidade maior, né, reduzir essa geração aí de particulado ao longo do processo, né, simplificar esse processo nas farmacêuticas para que elas possam enfocar, né, que possam focar no business, né, no invase em si, e juntando todo esse, né, trazendo todo esse conjunto de características, né, do material pronto para uso, entregar um produto com uma qualidade ainda maior e ainda, além de tudo, evitar cada vez mais o contato humano, né, com esses produtos que impactam diretamente aí na entrega desse medicamento para o paciente. Então, o objetivo do anexo 1 é trazer, né, o objetivo dessa regulação é trazer um produto, trazer um medicamento cada vez mais robusto, cada vez de maior qualidade para o mercado. Passo aí a palavra para minha colega Flávia, que vai dar o segmento. Quais são os benefícios de como a gente pode atingir isso no mercado? Obrigada, Dani. Vamos seguir. Eu acho que a disposição da apresentação é interessante que a gente consegue conectar o tema que a Daniela acabou de apresentar, que é todo o processo, como isso acontece, como a gente garante tudo que a gente tem dentro do nosso processo no Grupo Stevanato, trazendo aqueles benefícios que eu comentei anteriormente, né, que são os benefícios principais da embalagem ready use, mas além disso tudo, eu acho que o principal, o mais interessante que a gente tem trazido e falado bastante esse ano é como que eu faço essa implementação. Porque nada adianta você virar para mim e falar, beleza, eu quero usar o AirChoose, mas eu tenho uma máquina convencional, eu tenho minha lavadora, eu tenho o meu forno, o que que eu vou fazer com isso? Né? Como que eu posso implementar? Como que eu posso fazer uma implementação robusta e completa desse material no meu processo certo? Porque a gente sabe que não é também só alimentar a máquina, né? A gente sabe que a gente tem todo um processo de mudança de mentalidade dentro da própria produção, dentro da cultura da empresa, dos procedimentos, né? A gente fala de um produto de qualidade, então a gente sabe que tem um impacto também grande nos procedimentos, né? Em todos os POPs, revisão de tudo isso, testes de fumaça, testes se vai funcionar, se não vai funcionar, se o fluxo de ar está correto ou não está. A gente sabe o impacto disso. Mas o que a gente tem criado, né, principalmente ao longo desse ano, eu falo isso porque eu estou tendo bastante contato com essa mudança, porque faço parte de um grupo dentro do Stevanato Group, que está de frente para esses clientes que nos procuram
para pedir ajuda em como implementar essa embalagem no processo. Então, por isso que eu tenho recebido bastante volume de requisições e consigo visualizar isso, por isso que eu trago essa informação para vocês. Então, diante disso, a gente criou essa próxima sessão para suportar nesse processo de mudança do cliente, né? E ele parte da onde? Então, vamos partir do princípio que a gente está falando de um cliente, né? Vamos pegar aqui um caso como se fosse prático. Um cliente que está com problemas, né, no seu processo. Então, ele tem aqui seu processo asséptico, né? Que praticamente, em via tradicional, seria: você recebe o frasco bulk, né, a granel, você lava, você passa pelo túnel. Depois, se ele está conectado, né? A maioria das plantas no Brasil, elas não estão conectadas à lavadora com o forno, o que já é muito bom. Ou ele está conectado e ele já passa para a mesa, né, de acumulação, para o disco de acumulação e vai para o invase, ou ele é removido dessa etapa, tem um respiro, né, tem um buffer que depois vai seguir para o invase. Mas vamos pensar que ele é conectado. Então, seguiu lavagem, túnel, invase. Depois, crimping, né? Inserção do batoque, crimping. Depois, eventualmente, você vai passar isso para uma inspeção visual, né? Quando o produto já está envasado, selado, pronto para ir para o mercado. Essa inspeção visual pode ser manual, pode ser automática, pode ser semiautomática. E depois dessa etapa, você tem o packaging final, né? Que é a embalagem final, que são os cartuchos de papel, que é a embalagenzinha que vocês colocam no mercado, ou que vai para o hospital. Esse é o processo. Onde que a gente tem identificado que tem acontecido de maneira mais volumosa as requisições? Problemas no túnel, problemas na lavadora, eventuais contatos ou quebras ali no disco de acumulação, e isso reflete na etapa da inspeção visual. Porque é ali que você vai ver o defeito, né? Principalmente se a gente está falando de um defeito de quebra, de fissura, eventuais arranhões, né, no frasco, que às vezes determinado mercado não aceita. Então, tudo isso pode ser identificado na inspeção visual. Ou você tem paradas de máquina devido a problemas no forno, né, os conhecidos pontos pretos. Ou você tem problema na sua lavadora, que a lavadora ou ela tem quebra, ela evita a efetividade do seu processo, enfim, tem várias tipologias de defeitos que a gente tem identificado aí ao longo desse tempo. E a solução é exatamente essa do EasyFill, porque a gente vem falando de uma mudança do invase tradicional para o invase asséptico, utilizando a embalagem Ready to Use, e removendo essa etapa do cliente, né? Então, a gente remove a responsabilidade da indústria farmacêutica de limpar essa embalagem e entrega o produto pronto para uso, né? O ready to use, para o seu processo asséptico. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem uma outra tipologia de design do processo, né? Que a gente remove essas etapas, acrescenta outras, e aí a gente vai ver como que a gente vai fazer isso. Então, esses são os principais pontos que a gente tem identificado, em detrimento dos principais problemas que a gente tem hoje de contato vidro com vidro ou de contato do metal da máquina, né? Do aço da máquina, da maquinário com o vidro, das quebras, dos eventuais defeitos cosméticos que a gente chama, né? Que são aqueles visuais, ou, inclusive, defeitos que possam trazer malefícios na performance de CCI, né? Que é a performance de fechamento daquela embalagem. Então, a gente tem várias tipologias que têm sido identificadas justamente nessas etapas, das quais, utilizando a embalagem Ready to Use, você pode resolver, né? Em alguns casos que a gente tem identificado, e exemplos práticos, né, que alguns clientes nos têm procurado, a gente realiza o que a gente chama de TCO, que é praticamente uma análise de cada etapa daquelas que eu apresentei anteriormente, né, da lavagem, da despriogenização, do invase, da expensão visual, de identificar, mapear o seu processo, de maneira que nós possamos, né, o nosso suporte técnico, né, possa identificar de maneira um pouco mais abrangente onde
eventualmente você pode otimizar. Se você pegar uma análise completa de todos esses casos que a gente tem tratado aí ao longo desses anos, a gente tem visto, num total, uma economia de 20 a 50% quando a gente faz uma análise criteriosa e entende a necessidade de vocês. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o uso da embalagem ready to use hoje, ele não é mais visto como era visto antes da pandemia, vamos colocar assim, que era um uso, principalmente no frasco, de como se fosse uma embalagem premium, tá? Isso vem também da própria seringa, né? Se você pegar as seringas, as prefillable syringes, vocês vão vê-las no mercado lá atrás, muito ligada com um produto extremamente de alto custo, né? Que vai tá com moléculas muito refinadas, que vai te dar um retorno de custo no mercado muito alto. Era vista uma embalagem premium. A mesma coisa aconteceu lá no início com o frasco. E hoje não. Em detrimento dessas conjunturas que a gente encontra o processo asséptico no mundo inteiro. Não é só na Latinoamérica, não é só no Brasil. Por quê? Porque o equipamento está deteriorando, né? A gente sabe que isso acontece. Porque as necessidades mudaram, né? A gente vê cada vez mais o cliente querendo encurtar, enxugar o processo, né? Com perdas, com até mesmo com o custo da operação. E também essa necessidade da otimização ou redução do tempo até o mercado, né? Em detrimento disso, esses dois casos que a gente tem visto, ou o cliente tem o problema e a gente consegue identificar, fazendo esse mapeamento da linha, os pontos de otimização e consegue chegar nesse número, ou você tem um caso em que você vai estar construindo uma nova fábrica que você já pode pensar que essa tecnologia do ready to use vai ser largamente utilizada no futuro. Então, são dois casos em que leva, e em ambos deles, você consegue visualizar, se colocar na ponta do lápis, não só o incremento da qualidade, o benefício da embalagem em si, mas também a redução dos custos em si. Então, isso é muito interessante a gente falar hoje, né? Que essa visão da embalagem ready to use, ela tem mudado, que não somente os benefícios vão ser para a qualidade, para a flexibilidade, tudo aquilo que a gente traz como valor da plataforma, né? Ou a value proposition que a gente tem, mas também essa redução dos custos. Custo e tempo, né? Que eu não sei qual que é mais valioso, se é o preço ou se é o tempo, né? Hoje em dia. Então, essas avaliações que a gente tem ajudado, né? Trabalhado junto com esses clientes, a gente tem visto essa economia acontecer por volta desses dois numerozinhos aqui, que é entre 20% a 50%, né? Do custo total da operação real. Real. E aí partimos para a parte que eu acho que é mais que eu gosto bastante, que eu acho que é interessante a gente aplicar, que é como que a gente faz isso, né? É ficar aqui falando, mas e aí, como é que eu faço? Como é que eu implemento isso no meu processo? E aí a gente tem duas opções, né? Ou a gente substitui essa etapa, que é o que eu estava comentando com vocês, onde a gente tira essa etapa da lavagem do forno, ou a gente adiciona essa embalagem mantendo ali ainda aquela estrutura. Isso pode acontecer também, né? Alguns clientes que têm uma máquina de envase enorme, que ainda assim funciona para algumas moléculas, para alguns produtos, mas incrementou ali no seu portfólio um produto de alto valor e fala, olha, não, para esse aqui, eu tenho minha máquina, mas eu vou adicionar aqui uma entrada em que eu posso usar o Air to Use, porque com o Air to Use eu consigo atingir uma embalagem mais robusta, eu consigo atingir uma qualidade incrementada, eu consigo diminuir meu tempo até o mercado, enfim, utilizando aqueles benefícios ali que eu comentei no início, no processo. Então, são saídas que existem e são possibilidades que a gente consegue implementar, mesmo considerando que você quer seguir com o seu processo asséptico tradicional, mesmo ele não tendo aquela série de problemas que eu comentei. Então, são as possibilidades que a gente identificou isso hoje. E aí tá. Você tem, né, o processo aqui tradicional acontecendo, e nessa opção aqui que a gente está mostrando, eu tenho a substituição dessa etapa, né? Então, eu saí do convencional, né?
ou, como eu comentei, alguns processos, né, que já tem a lavagem e a despersonalização separado do invase, mas pensando naqueles clientes que têm a máquina, né, por completo conectada, você remove essa etapa completamente e permite a entrada direta do produto ready to use, né? E aí eu vou trazer um pouquinho mais aberto o campo, não só poderia ser os frascos, mas poderia ser o batoque, por exemplo, né? Que é para realmente ampliar um pouco essa ideia do que é essa utilização. Indo para os frascos, a gente vai ter, então, a etapa de remoção da history bag, né, que vai ser a passagem das áreas, né, da classificação de áreas em que vocês vão descascando a cebola em si. Então, você vai retirando as history bags, entrando nas áreas classificadas e, por último, vai tirar o TIFIC, né, que é o que a gente chama de depeeling, que é a principal barreira, tá? É a principal barreira microbiológica e estéril que a gente tem. A history bag, ela vai te possibilitar uma embalagem mais robusta e uma delicada proteção entre poeira, entre umidade, né, entre fatores externos que eventualmente essa mercadoria do frasco ready to use possa ter ao longo aí do transporte. Então, essa embalagem vai ser removida do Tyvek e você vai passar já para o invase asséptico. Então, aqui está uma das primeiras possibilidades em que você está retirando uma etapa e entrando diretamente com a embalagem ready to use. E aí tem a série de conferências de benefícios que vai ter, né? Inclusive já utilizando uma embalagem com incremento de qualidade e evitando, desde o início, o contato vidro com vidro, que é, por exemplo, a premissa do caso que a gente trouxe no início, né? Se eventualmente seu problema é quebra, você evitar esse contato vidro com vidro desde o início é muito importante, né? A gente tem, inclusive, um estudo dentro do grupo Sevanato para a embalagem ready to use, para o EasyFill Vials, né, o frasco EasyFill, que demonstra que o coeficiente de fricção, considerando que a embalagem, né, a embalagem secundária que a gente estava comentando, tem a separação para evitar o contato vidro com vidro, o coeficiente de fricção ele é menor e ele permite uma melhor performance na inspeção visual, por exemplo. Então, aqui, passando, eliminando a etapa, você consegue alimentar a sua máquina com o frasco ready to use e aproveitar desses benefícios. Outra opção é, como eu comentei, manter essa etapa e adicionar uma outra entrada, né? Isso também é possível. E aí vem das inúmeras necessidades que vocês vão ter do projeto de vocês, de tudo que vocês têm que colocar no papel, né, para poder realmente incrementar essa segunda etapa, do que a gente chama de dual feed, mas de igual maneira, você vai utilizar o frasco ready to use entrando já na área direto para o filling, né, direto para o processamento asséptico. Então, a gente tem as mesmas etapas de remoção da history bag, de remoção do Tyvek, né, removendo a camada principal de controle asséptico da embalagem e passando diretamente para a área de invase, onde você vai envasar, onde você vai colocar o batoque, vai crimpar e seguir para as etapas seguintes de inspeção visual e a embalagem final que vocês vão ter. De igual maneira, essa possibilidade vai trazer o uso dos benefícios de uma embalagem ready to use. E aqui, gente, a gente está falando, igual eu comentei no princípio, sempre da condição tray, tá? Da condição tray com o frasquinho boca para baixo. E aí, daqui a pouco a gente vai falar aqui nessa etapa como que isso é importante, né? Em detrimento da gente conhecer alguns casos do mercado, a gente tem trabalhado muito com os fabricantes de máquina para possibilitar, né, essa transição entre o processo tradicional para o processo do ready to use. E aí a gente tem visto, de acordo com o approach que até esses fabricantes de máquinas têm com o cliente, possibilidades desse novo, né, dessa nova forma de abastecer a máquina ser manual, né? Tem o manual também assistido, algumas possibilidades, né, que é o manual com a ajuda de alguma ferramenta um pouco mais ágil. O semiautomático, né, também tem o semiautomático assistido e tem o automático. Claramente, isso vai depender do que você tem de espaço, de layout, de budget, né, de tudo aquilo que você tem para poder fazer
a implementação dessa nova embalagem, né? De cenário, de capacidade, necessidade da velocidade da máquina, principalmente. Então, tudo isso tem que ser muito corretamente analisado e a gente tem esse suporte em todas as vias para vocês fazerem essa passagem de maneira muito tranquila, né? Da passagem do a granel para o Ready to Use. Então, partindo da primeira, e aí lembram que a gente está falando de uma embalagem que é o tray, aqui não é o Nest Tab, tá? Os frasquinhos estão de boca para baixo e a gente vai começar a passar aqui as opções de alimentação manual, semiautomática e automática. Então, partindo do manual, lembrando que o tray está de boca para baixo, a gente tem aqui a utilização do que a gente chama de tray rotation, que é uma ferramenta que o Grupo Stevanato, né, em conjunto com a irmã a empresa irmã da OMP, desenvolveu e que a gente pode auxiliar o cliente, que é essa ferramenta aqui. Lembrando, os frasquinhos estão de boca para baixo, ela vai ser alocada em cima do tray, você vai rodar e quando você remover o tray, você vai ter os frascos com a boca para cima, pronto para ser empurrado para o disco de acumulação, tá? Já na área de invase. O que a gente tem aqui nessa condição de alimentação? A gente tem, claro, uma redução da velocidade, mas a gente tem um incremento todo de uma embalagem ready to use. Então, a gente tem 1 ou 2 trays por minuto, o que é muito bom para máquinas que vão de velocidade até muito alta, como se fosse máquinas de 200 a 300 frascos por minuto no invase, por exemplo. Consegue suportar perfeitamente o utilizo dessa ferramenta. Uma simples ferramenta que vai possibilitar você abastecer sua máquina como ela é hoje. Você continua tendo, principalmente se você tiver um processo tradicional de máquina não conectada. Você vai continuar tendo a entrada desse material, a diferença é que ele vai estar na condição ready to use, vai fazer toda a abertura dessa embalagem, Steady Bag, Tyvek, utilizar a ferramenta, abastecer e empurrar os frasquinhos para a máquina. Então, aqui a gente não muda praticamente nada. A gente está só guiando para como utilizar esse produto no seu processo asséptico. E aí, eventualmente, se, claro, você tiver que fazer uma adaptação muito grande, considerando que você tem a sua lavadora, o seu turno conectado, também não é impossível. Também é possível fazer isso com o auxílio dos próprios fabricantes de máquina e também a gente que tem a nossa experiência, o nosso know-how para suportar nessa passagem de um para outro. A outra possibilidade é o processo semiautomático. E aí, quando eu falo processo semiautomático, eu estou falando de um processo que já tem um auxílio de ferramentas, vamos dizer assim, um pouco mais robustas, né? Você está vendo aqui o operador, ele já está numa área, né, com uma máquina com RAPSA. Ele remove a primeira folha de Tyvek, que é onde sela o tray, depois ele remove a segunda folha de Tyvek, que cobre os frascos. Fecha a ferramenta, gira, né? No caso, ele desce a ferramenta, remove a ferramenta da estrutura, remove o tray, e os frascos, de novo, estavam de boca para baixo, vão para a boca para cima, e você pode fazer facilmente empurrar os frascos para a área do disco de acumulação. É claro que, a partir do momento que eu passo de manual para semiautomático, depois de semiautomático para automático, eu vou aumentando a velocidade dessa máquina e a agilidade, né? Tem várias avaliações também para serem feitas sobre fluxo laminar de ar, toda a parte do teste de fumaça, mas tudo isso depende muito, de novo, do layout que você tem, do projeto que você tem, da máquina, da velocidade da máquina, em virtude de adaptar ou não ao que você precisa, né? Então, essa é uma opção de envase, né, de alimentação semiautomática que a gente tem visto também de implementação aí no mercado. E por último, mas não menos importante, a gente tem a alimentação automática, né? Quando a gente está falando aqui de máquinas que vão utilizar o tray, né? E não vão utilizar o Nest Tab, mas vão utilizar para um processo totalmente automatizado desde o início, onde você não tem intervenção humana, e aí vem de novo, né, o tópico que a Daniela comentou sobre o anexo 1,
onde você tem sempre um robô para fazer as etapas de remoção da study bag, remoção do Tyvek que cobre e que sela o tray, remoção da folha de Tyvek e depois a alimentação dessa máquina. Então, claro, isso depende muito de todo o projeto que você tem, de todo o layout possível que você tem, espaço e disponibilidade do budget do projeto, mas é claro que aqui a gente tem um processo muito mais ágil em comparação com aqueles que a gente que apresentamos antes, né? Que é o semiautomático e o manual. É raro, porque quando a gente está falando de um processo automático assim, as máquinas são monstruosas, né? A gente praticamente substitui o robô, substitui a lavadora, a área da lavadora e a área do forno com os robôs, né? Para remoção das etapas de Steady Bag e Tyvek, mas são ágeis, né? A gente está falando de volumes muito altos, máquinas que são extremamente velozes, de 300 a 400 frascos por minuto de invase e crimpagem. E aí depende de novo do seu projeto, né? Geralmente, os clientes que fazem a aquisição total de uma máquina nova como essa, né, totalmente automatizada, ele prefere utilizar não o tray, mas a versão Nest and Top, né? Depende, claro, novamente, da sua necessidade. Enfim. Com essa opção, a gente consegue atingir de 3 a 4 trays por minuto, né? A gente está falando aqui do tempo da alimentação da máquina, não é do invase, e está muito comparável com essas máquinas altamente velozes que tem aí disponível no mercado. Então, essas são as opções que a gente tem traçado, né? A gente tem rastreado nesses últimos anos como opção, né? Como cenário dessa troca, passando da embalagem a granel para a embalagem ready to use. Muito obrigada. Pronto. Então, eu queria agradecer ao Rafael, a Flávia e a Daniela pela exposição que fizeram hoje. Tivemos acesso a inúmeras inovações, fiquei muito bem impressionado com os investimentos que o Stevanato Grupo está fazendo no campo dos injetáveis, especialmente, não só no Brasil, mas como em outros países também. Fiquei muito bem impressionado com as apresentações da Daniela, falando das diferentes certificações de qualidade que o Grupo Stevanato aplica para assegurar seus produtos com base na ISO, em vários deles, e muito especialmente a Flávia, que mostrou que nós estamos num processo evolutivo tão grande na área de injetáveis, e que exige inúmeras inovações. Fiquei muito bem impressionado já com os comentários do anexo 1 da PIC, que introduz alterações nas boas práticas de fabricação de injetáveis, de modo que um fornecedor que se coloca atualizado para oferecer seus serviços a quem necessita. De modo que agora vamos passar às perguntas que temos no chat. Eu queria franquear a palavra ao nosso acadêmico, Humberto Zardo, que durante a exposição fez uma série de perguntas, de tal maneira que eu acho que ele poderia reunir algumas das perguntas que ele tem. Ele está falando da Califórnia. Ele é nosso membro correspondente e atuando da Califórnia. E queria pedir a Humberto que fizesse as suas perguntas pela ordem que você foi formulando à medida em que nós estávamos ouvindo as apresentações. Aproveito para talvez algumas já pudessem ser eliminadas, que foram esclarecidas durante as demais apresentações.
De modo que, Humberto, você pode abrir o microfone e faça diretamente as perguntas, vai me poupar interpretar o que você queria dizer, e você pode falar diretamente, tanto tanto quanto o Rafael, quanto com a Flávia ou com a Daniela. Só- Humberto foi campeão, né, de perguntas, estou vendo aqui. Salve, Ele, maestro. Buongiorno a tutti. Vamos, Buongiorno. vamos, falar, Buongiorno. vamos falar em português. Excelente apresentação, muito bom ver todo o esquema, o trabalho. Algumas perguntas foram respondidas. Eu vou, então, falar algumas, acho que eu falo uma por uma, vocês respondem e Fique eu... à vontade. Eu estava vendo antes, Humberto, são todas muito interessantes. Eu acho que pode servir para todo mundo. Pode ficar à vontade. Certeza. Perfeito. Então, a primeira seria sobre qual... Eu percebi que vocês têm as apresentações, tem uma certa flexibilidade na embalagem, mas gostaria de saber qual a evidência visual que o usuário teria que a esterilidade foi mantida. Então, posso seguir, Flávia? Com O certeza. que garante a esterilidade do material? A integridade do nest, né, do tray. Então, se a gente tem um rompimento ali na parte do Tyvek, que é a parte mais profunda do material, é visivelmente que aquela esterilidade foi rompida, tá? Então, quando a gente tem o Steri Bag, tem a primeira Steri Bag ou a possibilidade aí da segunda Steri Bag, aquilo ali serve como uma proteção extra ali contra sujidades, contra contaminações do ambiente. Mas a gente rompe a esterilidade desse material a partir do momento em que eu retiro a primeira camada ali de Tyvek, o Tyvek que sela aquele tray, aquele tub. Ali eu tenho um rompimento da esterilidade. Ali eu consigo visualizar se aquele material ainda está estéril ou não. Ok. Então, a primeira evidência. a situação que o pessoal encontra é que tem que fazer uma inspeção visual antes de passar. Se nós vamos seguir o anexo 1, você só pode ter material estéril dentro da área 1, da área classe A. Portanto, a inspeção visual de quem alimenta esse sistema tem que ser tal que aqueles stereo bags sejam transparentes possivelmente e que ele possa verificar de uma certa maneira que o Tyvek esteja íntegro. Então, é isso que você me informou, né? Exato. Exatamente, Humberto. Ok. E se eu puder acrescentar um comentário, antes dessa questão, né, da primeira, o que a gente chama de principal barreira, né, estéreo, que é o Tyvek Leader, que é o que sela, né, essa embalagem mesmo, a gente tem, como a Daniela apresentou, nas caixas, né, as caixas poliônicas, onde são alocadas as Steri Bags seladas, a gente tem o bioindicador, né, que ele troca de cor, como a Daniela falou, então ali você já tem noção que aquele material foi exposto ao teor e, portanto, ele é considerado estéril. A gente tem o certificado de análise, eu vi que sua pergunta seguinte também era sobre isso, que vai dar todo o reporte técnico, né, de compliance com toda a normativa que a gente trata dentro das especificações de cada item. E é muito importante falar que bastante controverso que essa questão, né, de rompimento da esterilidade, ela é definida pela ISO. Ela não é criada pelo produto do Stevanato Group. Pela ISO, a última camada, né, a principal barreira estéreo é a cobertura de Tyvek. As que são precedentes a isso, ou seja, né, a Steri Bag dupla ou single, ela vai ser maneiras de evitar que você rompa, né, de maneira inevitável, de maneira não esperada, essa esterilidade do produto. Feito. Voltando, quase abandonando a pergunta, vou voltar nela. Quem assegura a integridade, então, realmente, é a selagem do Tyvek no tray. Agora, no certificado de conformidade que vocês dão, é uma pergunta que vocês já responderam, você dá um certificado de conformance, qual a evidência que eu tenho de que o meu NQA para a selagem ele é ínfimo, ou seja, 0,00 alguma coisa, porque depende dele, especialmente no caso que é ETO. ETO você vai fazer vácuo, certo? Então, o risco que você corre é realmente grande. Então, qual é o risco que eu tenho de que
vocês asseguram a integridade 100% dos Tyveks? Essa pergunta é muito interessante porque me vem em mente o que a gente tem de processo de validação de cada produto estéreo que a gente tem, tá? Então, a gente tem que pensar que cada item que a gente tem hoje no nosso portfólio, ele passa por uma validação bastante robusta, muito similar ao que é a validação de um produto farmacêutico, tá? Um processamento farmacêutico. Cada etapa que a gente tem dentro da nossa estrutura, a lavagem, o túnel, a inserção dos frascos dentro da embalagem secundária, a selagem da Stereo Bag, a selagem do tray, o colocamento dentro das caixas e, por fim, né, a esterilização, elas são validadas. Em O detrimento tempo dos disso, processos também, né, Flávia? também. Então, em detrimento disso, quando a gente assume que esse processo totalmente validado, a gente consegue replicar ele de modo industrial, a gente declara ao final de cada lote essa conformidade com a especificação técnica que a gente tem. No certificado de conformidade, como você viu ali na nossa apresentação, ela vai ter um resumo desse compliance, porque é muito parâmetro que a gente tem controlado. Mas é claro que se a gente abrir lote a lote, você vai ver toda essa análise por NQA, né? E para eu garantir que aquele produto é estéreo, ele tem que me entregar, né, ao final desse processamento todo que eu tenho, ao final inclusive, da esterilização, ele tem que me entregar limites dentro da normativa para o bioburden, para a esterilidade, para o resíduo DTO, e isso que garante que eu estou dentro, consequentemente, daquele NQA, tá? Então, a robustez desse processo me garante essa condição. Ô, Perfeito. Flávia, eu queria interromper Humberto, porque queria fazer a pergunta do Pedro Pontes, que está conosco aqui, e ele pergunta se os frascos na apresentação para filling manual podem ser fornecidos com quantidade personalizada na embalagem secundária. Pela imagem, a tray contém muitos frascos. Gostaria de saber se há possibilidade de fornecimento em quantidades menores, por exemplo, entre 5 e 10. É uma boa pergunta e foi bom, professor, você trazer ela para essa questão que a gente está falando da validação. Por ser um processo validado, a gente tem uma plataforma muito engessada para manter aquela robustez do processo, né? Quando a gente desenvolve o tray, a gente desenvolve ele com as condições de dimensão total, né? De largura e comprimento iguais, para facilitar depois a alimentação na máquina. A quantidade de frascos por dentro, ela vai variar dependendo do formato de frasquinho que eu vou ter. Mas, em detrimento de eu não poder, né, de eu ter já congelado a dimensão total da bandeja, eu não consigo movimentar, eu não consigo mudar muito, customizar muito a quantidade de frascos por bandeja. É muito difícil isso acontecer. Isso vai acontecer mesmo em detrimento da mudança do diâmetro, né, da altura dos frasquinhos, que consequentemente é a mudança do formato do frasco. Então, eu também queria, Humberto, mais um time para o Jaime. Jaime Fagundes pergunta: tem uma pergunta sobre o anexo 1 da PIX. O Jaime, você pode abrir seu microfone e fazer a pergunta sobre o que você quer fazer? Boa tarde. Sim, doutor Moreto, boa tarde. Gostaria, em primeiro lugar, agradecer à equipe da OMP pela apresentação aí, Rafael, a Flávia, que já nos conhecemos, e a Daniela, que não conheço, e agradecer pela apresentação. A questão vai para qualquer um de vocês sobre o anexo 1, que a gente tem visto toda essa movimentação ocorrendo ainda nos Estados Unidos, né, no FDA, e gostaria de saber de vocês qual a sua previsão ou qual a sua visão de como isso vai chegar aqui principalmente no Brasil, que é o maior mercado, né, da América do Sul aí. Eu acho que... boa tarde, Jaime. A previsão é que tem vindo cada vez com maior força. Prazer conhecê-lo, né? Em primeiro lugar. Abri Tem aqui vindo para te conhecer.
Tem vindo cada vez mais forte, mas não só para as farmacêuticas, mas também para as produtoras, né? Para as produtoras de máquinas de invase. Então, é algo que a gente tem discutido bastante, né, Flávia, sobre esse tema, que as produtoras de máquinas de invase, elas têm, e de máquinas de lavagem, despirogenização, eles têm identificado isso, essa mudança forte no mercado. Então, não é só uma procura por parte da farmacêutica, mas também para os principais players aí no mercado, que trabalham diretamente aí com lavagem, com despirogenização, eles estão entendendo que o mercado está movimentando, está mudando cada vez mais para a parte, né, de ter o produto pronto para uso no processo. Eu diria que, quanto aos produtos prontos para uso, né, estéreis, meio que assim, o próprio fato deles serem produzidos lá fora por todos os fornecedores, né, pela OMP, pela Schott, pela BD, os principais aí, eles acabam trazendo a reboque toda essa modificação, né? Enquanto fabricantes de máquinas também, muitos deles são multinacionais, mas temos alguns nacionais, né? Então, Sim. daí é mais a preocupação, assim, de entender, é mais para entender como que isso vai chegar para nós, né? Porque isso ainda está sendo feito lá fora e a gente sempre copia as questões do FDA, né? Então, assim, quando que Sim. isso estaria sendo observado ou virando uma norma aqui para nós, né? Mas, assim, esse horizonte, ou se você acha que isso ainda, para nós aqui no Brasil, ainda é incipiente, ou se quiser falar por outro país aí da América do Sul. Eu acho o seguinte, não é uma mudança simples. A gente sabe que demanda tempo, demanda avaliação, demanda vários requisitos aí para se mudar, né? Não estou falando só mercado brasileiro, não, estou falando no geral, até a própria mentalidade aí dos fabricantes de máquina, demanda-se de todo mundo, né, uma movimentação. E essa movimentação, ela precisa se iniciar, porque no momento em que a gente tiver uma adequação, né, do mercado brasileiro aí, das normativas, do regulatório brasileiro, para isso, né, para seguir esse guia, né, essa Isso. normativa, para que todos estejam já trabalhando em cima, né? Porque a gente sabe que hoje o mercado ele é uma questão de negociação de negócios global. Então, o Brasil faz negócios com outros países e vem essa exigência da normativa para que você nos forneça, para que você entregue aí um produto, você tem que estar dentro da normativa que a gente já está habituado a seguir, que a gente já confia para entregar para o mercado um produto de alta qualidade. Eu queria interromper agora, porque nós estamos juntando Claro. mais gente nas perguntas. Agora eu queria Ok. convidar, mas ficamos todos Tá. ligados ainda, que vamos fazer um resumo no final. Mas eu queria Obrigado, chamar a então. Jaqueline, e ela tem uma dúvida sobre os tipos de vidros, frascos de tubos de vidros. Jaqueline está disponível, quer fazer a sua pergunta ao vivo? Jaqueline Pontes, ela registra no chat. Estou com uma dúvida. Trabalhamos com produtos injetáveis, utilizamos os frascos vidro tipo 1, conforme informa a Farmacopeia Brasileira, na 6ª edição. Estou com dúvidas sobre o Ela flip-flop. está Já está na linha a Jaqueline? O flip-flop e tampa butílica. Qual é aceito pela Farmacopeia Brasileira, 6ª edição? No certificado de análise, precisa estar informando que é atóxico, onde encontro a informação que a embalagem precisa ser de material X. Alguém? Daniela pode responder, ou a Flávia? Não sei Acho se que entenderam a pergunta. o tópico aqui está voltado mais para a questão Da tampa butílica. de outro lado ali que é voltado para o fechamento ali do frasco, né? Porque o nosso.
Pode falar, Não, é Flávia. só para acrescentar, eu acho que a pergunta é muito boa, a gente só está faltando entender alguns pontos. Se a Jaqueline não estiver aqui, Jaqueline, procura a gente e a gente tenta te responder melhor. Eu acho que aqui também na sessão, eu tinha visto também a West estava presente com a Glaucia. A gente pode tentar te ajudar nessa questão, a entender um pouquinho mais da sua dúvida. Mas os frascos tipo 1, eles sim, são aceitos pela farmacopeia. Imagino que as tampas também, eu não sou esperta para falar sobre isso, mas sim. E quando a gente passa para a plataforma do Ready to Use, a gente não muda essa característica, né? Ela se mantém. Inclusive, ela tende a ser otimizada em detrimento dessa plataforma do Ready to Use, tanto para o frasco e tanto para as tampas também. Então, se você tiver na sessão, nos procurar, mas se não, também a gente está disponível para você enviar um e-mail para a gente conversar um pouquinho. Então, nós tínhamos feito um bypass do Humberto, que tinha várias perguntas. Se tem mais alguma pergunta, Humberto, fique à vontade, e o Jaime também, para interagir nesse bate-papo aqui de encerramento do nosso workshop, que está excelente, excelente, de modo que é a oportunidade de nós ganharmos conhecimento sobre produtos injetáveis que têm um apelo sensacional, especialmente nesse bloco de vacinas que nós estamos hoje vivenciando uma demanda enorme. Humberto. Tenho sim, professor Moreto. Voltando ao ETO e também e lote, gostaria de saber se a Estevanato fornece um certificado de análise por lote de esterilização ou tem outro sistema de definição do lote. E qual o certificado que vocês dão, então, suficiente para fazer o ship to stock, aonde eu recebo o material e não preciso fazer nenhum teste, eu vou colocar esse material diretamente na linha. Eu perdi um pouco. Ok, voltando. Qual a definição de lote? É por ciclo de esterilização, DTO, ou um outro sistema? E qual a certificação que eu possa receber para colocar o material diretamente na linha sem fazer nenhum teste, o famoso ship to stock, que é a terminologia que a gente usa aqui com os gringos. A gente, quando faz a liberação do material, essa pergunta é bem interessante também, Humberto. Quando a gente faz a liberação do material, é claro que a gente está declarando compliance, né, para toda essa parte microbiológica, do teste do bioburden, da esterilidade do produto e principalmente para a questão do ETO, a gente controla também os resíduos. De maneira geral, os clientes já usam esse certificado de compliance para entrar já com o material. Alguns preferem realizar o incoming, né, com as amostras que a gente já separa por lote a lote para poder realizar, não só os testes microbiológicos, mas também procurando outros defeitos. Mas você pode entrar diretamente com esse material, considerando que nós asseguramos a esterilidade desse produto, né, com o nosso certificado de conformidade. Então, em 100% você pode entrar direto com esse material no seu processo asséptico. Certo. Vamos lá. Eu vou fazer um comentário. Eu sou totalmente contra abrir a embalagem e fazer teste. Eu acho que isso daí é um no-no para o anexo 1. Tem o razão. material tem que chegar com o certificado ship to stock. Tem que fazer uma outra qualificação que não envolva abrir embalagem, porque aí mora o perigo. A estratégia de controle da contaminação, ela não prevê esse tipo de violação. E como vocês definem o tamanho do lote? É por ciclo de esterilização, por carga de esterilização? Qual o processo? Muito boa pergunta. Inclusive, gostei do seu comentário. Eu também concordo com essa questão. Eu acho que uma vez que eu assumo a responsabilidade, né, de garantir a esterilidade daquele produto em detrimento do meu processo robusto, você tem que utilizar. E a partir do momento que você abre uma embalagem para simplesmente fazer um teste, né, de recebimento, você está perdendo material. E é um material que tem um valor agregado muito grande. E respondendo a pergunta do definição do tamanho de lote, a gente tem mínimos. A nossa esterilização, a Daniela estava comentando que é terceirizada, a gente utiliza o pallet completo, né? Então, a gente não tem lote mínimo, mas a gente tem o tamanho da câmara de esterilização, que por consequência é validada, né? Com cada
frasco, com cada tipologia de volume de frasco, né? O frasco 10 ml, o frasco 20 ml, por exemplo. Eu tenho essa câmera validada para determinados ciclos de validação para receber aquela quantidade de pallets, né? Então, dependendo aí dos meus fornecedores de esterilização, eu tenho uma certa quantidade de pallet por vez para entrar na câmera e realizar todo aquele processo que a Daniela explicou de esterilização por ETO. Ok. Então, não tem uma limitação. Você pode comprar, inclusive, pelo fato de ser um produto com garantia de 5 anos, né, de esterilidade, o cliente tem uma flexibilidade muito grande de adquirir cada vez mais quantidades maiores com o fornecedor, né? Que é muito, muito bom se você pensar aí para a questão do supply chain hoje em dia, que é forte. Só por curiosidade, qual é o tamanho da câmara? Quantos pallets cabem na câmara de esterilização hoje? Essa informação é um pouquinho confidencial, mas eu vou te abrir uma ideia, por exemplo. A gente tem entre câmeras de 10 pallets ou 16 pallets, por exemplo. Depende do fornecedor e depende também do site desse fornecedor. Tem diversos ciclos validados, justamente para a gente alargar, né, essa possibilidade, flexibilizar cada vez mais esse processamento, mas elas têm diferentes capacidades. Ok, entendido. E a última pergunta, professor Moreto, que eu tinha, na verdade, o nosso quase Jaime. conterrâneo, que é o João Primo, ele já respondeu uma pergunta que eu tinha, era qual a dificuldade que a Stevanato encontra em integrar um material de alta qualidade com equipamentos ainda adaptados, né, que nós temos na indústria. Mas o João Primo, da Bausch, já respondeu que eles estão disponíveis para conversar com o pessoal e fazer essa integração aí para poder chegar naqueles 300 ou 400 unidades por minuto. Muito bom, essa interação é muito boa. Eu estou vendo aqui também que a gente não tem só uma empresa de borracha também na audiência, a gente também tem a da Twiller no público, acho que é muito legal. Inclusive, essa interação com fabricantes de máquina é muito interessante para esse momento em que o mercado está precisando desse suporte em 360 graus. Então, coloco aqui todos os meus colegas, né, que a gente sempre compartilha ideias, para a gente trabalhar em prol do melhoramento do processo asséptico, que eu acho que isso é o mais importante, né? Inclusive, queria deixar aqui meu oi para o Jaime também, porque somos fabricantes de embalagem primária, mas não por isso não somos pessoas que continuamos a conversar, né, e trabalhar sempre em prol desse melhoramento da embalagem de vidro, seja para o ready to use, seja para o bulk, ou seja, acho que essa interação é fantástica, muito bom. O Flávio, o Humberto fez uma pergunta, como é que ele faz? Ele está lá na Califórnia, em Orange, Orange, e está querendo visitar vocês aí. Como é que Eu ele vi essa pergunta, Eu ia falar professor. agora disso, eu ia falar agora, manda um e-mail para a gente, Humberto, que a gente consegue fazer aí essa ponte com os nossos colegas que estão nos Estados Unidos. A nossa planta está em Indiana, né? Fishers, Indiana, então a gente consegue conectar e organizar, assim, uma visita para você conhecer a nossa planta lá. Nosso convidado de honra. Eu Com tinha certeza. visto uma outra planta aqui em Ontário, na Califórnia. Essa o Rafael pode falar um pouquinho, né, Rafa? Correto. No Ontário, na Califórnia, nós temos a Balda, né, que é dispositivos plásticos, né? Ok. E assim, a gente pode, de fato, sem dúvida, recebê-los lá. Eu acredito que vai ser mais interessante e proveitoso participar da fábrica nova, né? Conhecer a fábrica de Fishers, que vai estar em operação já agora no Q4 de 23. Então, aquele que preferir. Seria um prazer recebê-lo em qualquer uma delas. Mas, de fato, temos uma fábrica em Orange County, na Califórnia. Ok, não, Indiana está difícil agora por causa que o inverno está chegando e é longe. Agora E aqui, muito frio, né, Humberto? Ontário eu posso ir em alguns minutos aqui de casa. Depois me coloque o e-mail que eu devo entrar em contato, eu chamando o meu e-mail daqui. Fico agradecido, sucesso. Vamos conversar um pouquinho mais, Humberto. Muito boas perguntas, muito obrigada pela participação. Obrigado, Humberto. Obrigada, Humberto. Então, eu abro a nossa plateia, ainda que aqueles que estão conosco. Se alguém quer fazer alguma pergunta, abra o microfone e façam. Como naqueles dou-lhe uma, dou-lhe duas, Vai bater o martelo aí, doutor. como ninguém ainda se manifestou, mas ainda tem chance.
Mas, enquanto eu faço mais algumas observações para encaminhamento ao encerramento desse evento. Eu queria aproveitar e pedir àqueles que estão conosco, se quiserem abrir as câmeras, as suas câmeras, que a nossa secretária fará uma foto como registro desse evento, né? E enquanto o pessoal abre as câmeras para uma foto, para um registro, eu queria já deixar registrado o nosso agradecimento ao Estevanato Grupo, na pessoa amiga do Daniel Fritelli, que foi o nosso primeiro contato com a academia, estendido agora a Flávia, a Daniela, a Ian Miletti e ao Patrício de la Garza, que são nossos interlocutores com a academia. Eles são o verdadeiro exemplo de um processo interativo. As empresas, as associações que queiram divulgar seus produtos relacionados às ciências farmacêuticas podem colaborar conosco, com a academia, podem ter acesso ao mercado, associando-se à academia, e divulgando seus produtos. Estamos em aberto para receber aqueles que queiram contribuir conosco e queiram difundir seus produtos e disseminar seus conhecimentos ao mercado, especialmente ao mercado, eu falo farmacêutico brasileiro, mas eu fiquei muito surpreso de ver gente do Peru participando do nosso evento, gente do México. Não tenho toda a relação daqueles que estiveram conosco, que estão conosco. Deixo a última palavra para Daniela, Flávia e Rafael para as suas despedidas, e depois vamos encerrar em definitivo. Bom, vou puxar a fila, né? Eu queria agradecer, acho que é um ótimo momento de uma discussão e de trocar conhecimento, trazer um pouquinho do que a gente está fazendo hoje no Estevanato, né? E ter aí um feedback, ter aí uma interação com vocês, né? Interação com os nossos clientes. E a gente fica aberto, né? Eu fico aberta aí em possíveis dúvidas que vocês venham a ter ou necessidades. Eu até coloquei no chat o meu e-mail, mas eu acredito que a gente possa compartilhar depois aí os e-mails de todo mundo, para que vocês possam entrar em contato. Não é só nesse momento que a gente pode suportar vocês, né? A gente tem aí estamos totalmente abertos a ajudá-los aí nos projetos, nos desenvolvimentos. Muito obrigada. Dando sequência, então, satisfação poder participar aqui com vocês hoje, né, desse evento. Eu acho que é uma troca de informação super valiosa, né? Dr. Lauro Moreto também é inspiração para a gente, né, estar trabalhando com você, com toda essa garra e ânimo, né, com tanta informação e amor pelo que se faz. Ficamos satisfeitos, né, poder participar e essa troca de informações. Então, eu me sinto satisfeito mesmo hoje de ter participado. Muito obrigado, estamos sempre à disposição, né? Seguimos em contato aqui, talvez em e-mail, qualquer outra forma que vocês precisem contactar com a gente. Eu faço das Obrigado. palavras dos meus colegas as minhas. É sempre um prazer estar aqui na academia. Ter essa interação é muito legal, né? Eu acho que o em prol aqui é sempre o paciente, né? Nem mesmo o nosso cliente, né? Esse é o lema do Estevanato Grupo. E essa interação é muito importante para que a gente possa construir cada vez mais um processo robusto, asséptico, que garanta a melhor qualidade do produto para os nossos pacientes, né? Mundo afora. Os pacientes também somos nós, né? Então, só Muito lembrando obrigada. Flávia, Rafael e a Daniela, que novembro de 2024 estaremos aqui novamente com mais um simpósio, Com mais um certeza. workshop, e, portanto, preparem suas novidades para que possamos oferecer a todos aqueles que nos prestigiam. E certeza. deixo aqui registrado o nosso agradecimento a todos pela participação, a nossa secretária Cibele, que nos deu suporte nesse evento. Uma boa tarde a todos e até uma próxima ocasião, se Deus quiser. Muito obrigada. Obrigada, todos. Muito obrigado, pessoal. gente.
Boa tarde. Boa tarde, tchau, tarde, boa tchau. tarde.